Olá, vem chegando aí, mulheres, é a nossa live Reconectar, mãe e mulher, começando. Chama a amiga, chama aquela mamãe que pode assistir, que pode participar com a gente aqui. Vai ser um momento muito único para você. Esse é o presente da terapeuta e mentora nesse mês das mamães, nesse mês das mulheres, né? Vamos compartilhar aí a nossa live. Vem participar com a gente. Estou aqui aguardando você. Você que vai ver depois, deixa seu comentário, compartilhe, deixa aí a sua dúvida. E o tema de hoje é ansiedade e estresse. Quem não tem ansiedade? Quem não estressa? Então, quando você para numa live como essa, para aprender, é sinal que você vai ajudar muita gente, porque você também vai parar para aprender. Ok? Compartilhe aí, deixa eu compartilhar aqui também. Bem-vinda você que está chegando, bem-vinda você que vai ver. É um momento aqui para mamães, para mulheres, de todas as idades. E aqui aguardando você. Vamos falar hoje sobre ansiedade e estresse. Você é uma mãe ansiosa? É difícil ser mãe e não ser ansiosa? O que você acha sobre isso? Comente aqui. Você que está no grupo Apoio Emocional, lá com a terapeuta, que vai ver essa live depois, deixa lá a sua dúvida, a sua pergunta, o seu maior desafio. A gente quer entender, quer ajudar você nesse maior desafio aí. Qual tem sido o seu maior desafio? Qual tem sido o seu maior desafio, mulher? Qual tem sido o seu maior desafio? Começa amanhã o nosso programa Reconectar. Qual tem sido o seu maior desafio aí nessa carreira aí de ser mãe? É ser mãe profissional? Comente aqui com a gente. Ou é ser mãe e mulher, ter seu tempo de autocuidado? Qual é o seu maior desafio? É o seu estado emocional que fica muito sensível por causa das muitas tarefas, dos muitos desafios a enfrentar, daquilo que não rompe? Estamos aqui para acolher você. Estamos aqui para acolher você. E a gente vai deixar no final dessa live tarefas. Isso, vamos deixar muitas tarefas aí. Muitas não, algumas. Para você desenvolver nessa semana um cuidado emocional. Porque não adianta só parar para assistir a live. Não adianta só parar para assistir e não parar para se cuidar. Não parar para aprender. Ok? E nós vamos deixar no final dessa live aí técnicas, algumas dicas para você saber lidar com a ansiedade de ser mãe, esposa, dona de casa, profissional. Esse é o cuidado que estamos oferecendo aí nesse mês, ok? Amanhã vamos estar aqui também com outro tema, nesse mesmo horário. Vamos estar aí com outro tema para ajudar você que vai participar com a gente aí, ok? Em cada uma das nossas lives. Seja muito bem-vinda, você que está chegando aí, seja muito bem-vinda. Eu sou a Lídia Oliveira, terapeuta especialista no universo emocional da mulher. Sou mentora também no universo emocional, no desenvolvimento emocional.
Nós ajudamos com a terapia no individual, nós ajudamos com a terapia em grupo, né? Estamos aí trabalhando com o grupo TEDEP. Bom dia, Alessandra. Compartilha aí pra gente a live, chama essas mulheres. E estamos lá no grupo TEDEP também. E o grupo TEDEP é para treinamento do seu estado emocional, treinar suas emoções. Treinar o quê? Precisa treinar, eu preciso aprender a governar as minhas emoções. Eu preciso aprender a governar as minhas emoções. E o TEDEP é para isso. Nós estamos ali no TEDEP ajudando essas mulheres em grupo. Mesmo aquela que já fez uma terapia no individual, quando ela participa em grupo, ela tem uma outra experiência. E é uma experiência muito boa estar ali em grupo, ouvindo e vendo que muitas mulheres têm as mesmas dificuldades que você. Muitas mulheres têm os mesmos desafios, muitas mães têm os mesmos desafios. E quando você ouve o depoimento da outra, você cresce mais. E ali a gente convida essas mulheres para desafios semanais. A gente convida essas mulheres para leitura nas áreas delas que estão precisando melhorar, que a nota está baixa. E por isso que você cresce, e por isso que você tem micros resultados até chegar no resultado maior, né? Então, bom dia, Lourdes, as minhas companheiras aí, Deus abençoe, compartilha aí pra gente a live e vamos aqui. Eu sei que nosso tempo, o tempo de uma mãe é precioso, não é? É muito precioso o tempo de uma mãe, então nós não temos muito tempo a perder, não. Vamos ir logo por o assunto, né? Que é a ansiedade e estresse. Vocês sabiam que uma das causas das doenças, as maiores causas das doenças, elas vêm pelo estresse? E se tem estresse, tem ansiedade, não é? E se tem ansiedade, tem estresse, né? Então, quando a gente está ali estressada, as suas células também ficam ácidas. As células ficam ácidas e o seu corpo fica inflamado. Sim, gente, nosso corpo não inflama só com comida, não. O que mais inflama o nosso corpo é uma emoção não expressada. É uma emoção que está ali somatizada. É muita raiva todo dia, é muita tristeza todo dia. E a ansiedade, principalmente o transtorno de ansiedade, vem muito por acúmulos de angústia. Aquelas pessoas que passaram por perdas, uma atrás da outra, perda de relacionamento, perda de oportunidade, perda de emprego, perda de amigo, perda de gente querido, tudo isso é perda, são impactos emocionais, perda da saúde, perda às vezes ali de dinheiro. A pessoa às vezes sofreu golpes e às vezes ela está passando por perdas, por impactos emocionais, um após o outro. Isso dá um excesso de angústia, de tristeza, e aí vem as causas de ansiedade. Aí vem a ansiedade. Então são muitos tipos de ansiedade, né? O psiquiatra, ele vai ali avaliar que tipo de ansiedade que você tem ou que tipo de tratamento você precisa, que às vezes é muito além de ansiedade. Então às vezes você tem mesmo que aprofundar, não só com a terapia, precisa de um diagnóstico mais profundo do psiquiatra. Porque às vezes não é só ansiedade, é um burnout, é um transtorno compulsivo, né? É fobia. Tem ansiedade que vem por fobia. Fobia de bicho, de coisas que tem gastura, mas tem aquela fobia também de lugares cheios de pessoas. Fobia por ambientes abafados, por lugares com muita gente. A pessoa não consegue imaginar que ela está sendo observada. Essas são ansiedades que vêm por fobias. Então tem muito tipo de ansiedade, né? Tem muitos transtornos compulsivos. E às vezes a gente fala, é ansiedade, mas que tipo de ansiedade? Qual o momento realmente que eu fico ansiosa e por quê? E a gente vai passar essa semana, trazendo para vocês um autocuidado e uma consciência de avaliar como começa, onde começou a minha ansiedade,
Qual que é a minha genética? Sim, porque nós temos uma genética familiar, nós temos uma herança emocional. Temos uma herança emocional que a gente já herda ali desde o ventre da mamãe. Se a mamãe já gerou você ansiosa, com medo de não dar conta, de não suprir as suas necessidades, com medo da falta, o bebê já está sentindo aquilo ali. Então a gente tem que saber quais são a nossa genética, como foi as mulheres, as nossas mulheres que vieram antes de nós, quais foram as dificuldades delas, quais eram as dores delas. Que muita ansiedade, ela não é linguística, tem ansiedade que nem o psiquiatra consegue avaliar. Ele vai colocar lá ansiedade não especificada, não dá para especificar que tipo de ansiedade que é, porque nós somos corpo, alma e espírito, e tem coisas que tá muito ali também no campo espiritual, uma falta de inteligência espiritual. Uma falta de identidade. As crises de identidade também trazem crise de ansiedade. O que é a crise de ansiedade, de identidade? É o que nós estamos vivendo, gente. Nós estamos vivendo crises de identidade, principalmente nos últimos acontecimentos aí nas redes sociais. As pessoas estão em crise de identidade tão profunda que estão colocando bebês, né, bebê born, sei lá como é que fala, estão colocando bebês no lugar de filhos e sendo mães de mentira. Aí dá para ver o nível de crise, de identidade que está a humanidade, gente. Isso é independência emocional, isso é sentimento de falta. O que faltou na vida dessa mulher? Que ela prefere ter um bebê de mentira do que um bebê de verdade? E por que faltou na vida dessa mulher? Como que foi a criança, a infância dessa mulher, a ponto dela viver no mundo imaginário? E uma das causas da ansiedade, gente, leva as pessoas a viver no mundo, né, de imaginário, uma coisa que não existe. É algo imaginário, então é tão difícil enfrentar a minha realidade que eu vou preferir fingir que eu não sou quem sou eu. Ah, não, eu decidi que agora eu sou isso, eu sou uma pomba. Não, eu agora decidi que eu sou aquele animal ali. Gente, é crise de identidade. A crise de identidade tem trago os maiores absurdos na ansiedade, a ponto de eu colocar um boneco no lugar de um bebê. E pode olhar a causa, isso tem uma falta, um sentimento de falta. E para resolver o sentimento de falta que leva à ansiedade, a gente tem que conhecer a nossa herança emocional, tem que conhecer como que foi a minha mãe, a mãe da minha mãe, quais eram as dificuldades dela, quais eram as dores não expressadas, para entender por que eu sinto isso e não sei explicar. Por quê? Por isso que o papel da terapeuta é estar sempre incentivando as mulheres a fazer o acolhimento da história. E quando você acolhe a sua história, ressignifica a sua primeira família. Qual que é a minha primeira família? A minha mãe, o meu pai é a minha primeira família. E a primeira família ela tem que ser ressignificada, tem que ser perdoada. Senão não vou ter potência na minha segunda família. Qual que é a minha segunda família? Aquela que eu construo com o meu cônjuge. Essa é a segunda família. E a minha segunda família, ela tem que ser curada, tem que ser edificada. A primeira com papai e mãe tem que ser ressignificada, perdoada. A segunda que eu estou construindo com o meu cônjuge tem que ser tratada, edificada, curada. Para a terceira família, que é os meus filhos. Os meus filhos, os meus netos é a minha terceira família. E essa terceira família, que é os meus filhos, eu vou treinar. Então a primeira você ressignifica, a segunda você edifica e a terceira você treina. Mas como que você vai treinar se a sua primeira família ainda não foi ressignificada? Como você vai treinar o seu filho, o emocional do seu filho, se você não governa nem as suas próprias emoções? Como que eu vou treinar? E a gente vê a falta de identidade. A falta de identidade trazendo ansiedade. As pessoas não querem nem ter filhos, porque não estão sabendo lidar com eles mesmos. É melhor eu ter um filho imaginário.
do que encarar a realidade. Esse é a consequência de quando a gente tem uma crise de identidade, a humanidade tem uma crise de identidade e leva a ansiedade, às vezes, para fugir dos transtornos da ansiedade, daquilo que a ansiedade traz, vai para o mundo imaginário. Gente, isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Vamos tratar? Mas nessa semana aqui nós vamos tratar. Nós vamos reconectar a mulher, a mãe, porque é a mãe que gera, é a mãe que cria, é a mãe que cria caráter, é mãe que treina. Você não vai poder treinar ninguém se você não edificar, não tratar a sua segunda família, não tratar você. Você não vai treinar ninguém se você não edificar, não perdoar você mesma. E a primeira ressignificação, que é com a nossa primeira família, ela vem muito de perdão. E tem pessoas que sofreram tanto. Mas como é que eu vou perdoar um pai que me abandonou? Como que eu vou perdoar uma mãe que nunca foi presente? Né? Perdão é liberar uma dívida que a pessoa não pode pagar. Esse é o perdão. E quando é difícil perdoar, pensa assim: como foi a infância da minha mãe? Como foi a infância desse pai que me abandonou? Como foi a infância? Quando você para pensar como foi a sua infância, fica fácil perdoar. Que é perdoar o cérebro, para o cérebro é uma coisa irracional, ele não consegue raciocinar o perdão, mas a alma sim, a alma entende bem o perdão. E quando a gente perdoa, como se fosse liberando uma dívida que a pessoa não pode pagar, aí sim, você está pronto para se perdoar. Muitas pessoas que têm dificuldade de perdoar, eles também não se perdoam. E não tem como ressignificar a primeira família não, se você não estiver pronto para perdoar. Perdoar é liberar a dívida, é tirar a sujeira, gente. E muita ansiedade, muitos bloqueios emocionais vêm de bloqueios com pai e mãe. Se eu tenho bloqueio com meu pai, com a minha mãe, eu vou ter bloqueio em mim com muitas coisas, eu vou deixar de fluir em muitas áreas da minha vida. Então, a verdadeira saúde, ela começa na alma, e essa alma tem que ser limpa, essa mente tem que ser limpa, tem que ser ressignificada. Essa mente tem que ser ressignificada. E às vezes a gente fala, né, para as mulheres, faz o seu processo terapêutico, ainda que seja em grupo, ou no particular, do jeito que você puder, mas faz. Porque as mulheres têm tempo para muitas coisas, gastam com muitas coisas, mas não colocam tempo e dinheiro naquilo que realmente vai dar ROI, vai dar resultado. Retorno de investimento. Que retorno que você está tendo nesse tempo aí que você está investindo nas redes sociais? Você está investindo nas redes sociais para ajudar alguém ou só para entreter, para entretenimento? É uma das causas da ansiedade, de muita ansiedade das mulheres também, é ver muitas notícias. Né? Quer combinar com você que vai acompanhar as lives desde o primeiro dia até sexta-feira, no sábado vamos ter um aulão. Faça um compromisso com você de nessa semana você não ver notícias. Não veja notícias, ativa muito a ansiedade, gente. Que as notícias, principalmente notícia em TV aberta, não são notícias boas. São notícias que está acabando. Notícia que tá... As coisas vai ficar pior, não é? Vai ficar pior. Então, o que a gente quer passar para você aqui é que você faça essa semana. Né? Experimente, nós vamos fazer experimentos essa semana. E o primeiro desafio que eu quero fazer para você que vai acompanhar a live: faça um jejum de notícias ruins. Faça jejum de excesso de informação, sabe aquele excesso de informação, muita informação. E às vezes a rede social traz esse excesso de informação, gente. Excesso de informação e o cérebro fica obeso. É informação daqui, é informação dali, é outra informação, é outra notícia, é outra notícia.
o cérebro fica obeso, dá obesidade. Porque ele está só recebendo um monte de coisa e não está liberando nada. Nós fomos feitos para ser produtivos, para serem produtivos. E quando você não produz, você só recebe notícia. Hoje mais uma notícia ruim. Hoje mais uma notícia que vai ter um resfriado e vai matar muita gente. Sem contar que entre muitas notícias há muitas notícias falsas. Isso deixa o cérebro doente. Então, vamos combinar? Nessa semana nós vamos combinar jejum de notícias, de informações. Vamos ficar só aqui na live? Vamos só aprender? Vamos fazer um detox aqui, naquilo que você está recebendo. Vamos fazer um detox naquilo que você está sentindo. Porque sim, o estresse vem, a ansiedade vem, porque o seu cérebro está acostumado a sentir aquilo. E sabia que você pode escolher o que você sente? Você pode escolher o que você sente. Se você está sentindo estressada, está sentindo ansiosa todo dia, sabia que você pode escolher não sentir? Primeiro você resolve, decide aqui, na sua mente. Não, hoje eu não vou ficar ansiosa. Mas adianta só falar, só conversinha positiva, adianta só falar, eu não vou ter ansiedade, eu não vou ficar estressada hoje. Só palavrinha positiva não muda a vida de ninguém. O que muda é a atitude. Qual é a atitude que eu tenho que ter para diminuir o estresse e a ansiedade? Primeiro, o que a gente indica que começou o dia, não comece já. O que eu vou fazer, o que eu tenho que fazer, e de novo essa rotina. Então, o seu primeiro pensamento do dia já dita como vai ser o final dele. Então começa o dia com a respiração, Vamos treinar aqui daqui a pouquinho, Puxa todo o ar, segura um pouquinho e solta. Você pode fazer isso 10 vezes e aproveita esse momentinho ali para fazer a sua oração, a sua reza, ou aquilo que você tem costume de fazer, mas tem o seu momento espiritual. Cuide de você primeiro. E visualiza aqui, o que é que eu tenho para fazer no meu dia hoje? Eu preciso fazer isso, isso e isso. Então visualiza você fazendo o importante primeiro. Se você começar respirando, se cuidando, você já está visualizando, já está fazendo o importante primeiro. Depois pratique a atividade física, nem que seja 5 minutinhos. Bom dia Camila. Eu gosto de indicar as mulheres começar o dia movimentando o corpo. Movimente ali. Faz polichinelo, uma corridinha no mesmo lugar. 5, 10, A Lê, que está aí na live, montou um grupo, Lê? Fala aí para as meninas aí. Ensina como montar. Um grupo que ela incentiva essas mulheres a começar o dia com alongamento. E o alongamento, gente, é ótimo, porque quando você já alonga aqui, você já é obrigada a respirar, senão sua respiração fica presa. Então as mulheres falam, não tem tempo para respirar não, faz um alongamento. Faz um alongamento que você vai obrigar a respirar. Você vai respirar e se alongar ao mesmo tempo. 5 minutinhos de alongamento. Pronto, vou fazer 5 minutinhos de corridinha no mesmo lugar. O que acontece quando você corre no mesmo lugar por 5 minutos, ou faz um polichinelo, ou balança os braços, faz um movimento, o corpo precisa de movimento. Isso vai endorfinar o seu cérebro, vai oxigenar o seu cérebro, vai acordar ele, vai acordar. E isso deixa o seu corpo pronto. É antes do café, tá, gente? Esse Milagre da Manhã, Indico muito o livro Milagre da Manhã, que eu aprendi muito. Tem que ser feito antes do café. É o seu momento com Deus, a sua respiração, a sua leitura. Quem tem costume de fazer o devocional, esse é o momento. Tá? Esse é o momento. E isso aí, Ale. O grupo tá bênção, Quero voltar lá com essas mulheres maravilhosas, todas animadas, querendo começar o dia com alongamento. Gente, isso é tratamento diário. Isso é uma técnica que evita a ansiedade, porque eu comecei me priorizando. Por que as mulheres ficam ansiosas, gente? Por quê? Porque elas estão deixando elas para depois. Muitas começam a terapia e qualquer coisa elas entram no lugar da terapia, elas não fazem, não terminam.
Tem mulheres aqui que eu atendo que elas tentaram fazer a terapia mais de 2, 3 vezes e sempre vão embora. Né? Não é, Lourdes? É bom demais se alongar. Todos os dias eu estou ali também, me alongando, preparando para aguentar o meu dia. Primeiro em mim, primeiro eu. Né? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como próximo? Não. Ao próximo como você ama você. Então eu só vou amar a minha família se eu me amar primeiro, se eu amar esse veículo de Deus aqui na terra, que nós somos veículos. E esse veículo tem que estar bom, gente. Esse veículo tem que estar saudável, porque carrega a presença de Deus, carrega o ouro escondido que Deus colocou dentro de você, né? E que ouro escondido tem essas mulheres aqui na live, né, Alessandra? Que ouro escondido que está sendo revelado, né? Deus coloca na gente ouro para que você mesmo descubra onde ele está. Onde ele está. Então a gente precisa incentivar, acordar. Você é desperta, mulher, para despertar outras mulheres. Você não está aqui de passeio, você não está aqui brincando, não. Você está aqui para exercer o seu chamado, o seu propósito. E quando você cumpre o seu propósito, todas as outras coisas começam a se alinhar. E uma das coisas que deixa as mulheres ansiosas, principalmente enquanto estão criando ali os filhos, é aquele sentimento de inutilidade. Mas eu nasci só para... Eu estou aqui só para lavar, só para cozinhar, é menino que chora, é não sei o quê, e cadê eu? Então é exatamente nesse momento é que ela tem que reconectar com ela. Não tem como reconectar você, mulher, e mãe, e o seu propósito, a sua identidade, se você não conecta com a sua fonte em primeiro lugar. E a sua fonte é Deus. Ele te fez com um propósito. Você veio da eternidade. Veio da eternidade. Então, por isso que a gente tem que achar esse ouro escondido em nós que Deus colocou. E a nossa responsabilidade é ter autorresponsabilidade com a gente. Então, vamos lá falando um pouquinho. Por que que a gente fica ansioso? Por que que vem ansiedade? Porque a amígdala cerebral, gente, ela ativa com excesso de pensamento, como se tivesse que te proteger. Ela entende que tem algo muito importante, urgente, que precisa te dar energia, te dar adrenalina. Então ela ativa com excesso de pensamento. E a ansiedade, ela vem nos momentos de enfrentamento. Principalmente quando você tem muita coisa para enfrentar. Fala o que mãe não tem para enfrentar, gente? A gente tem tanta coisa para enfrentar. Tem dias aqui que eu faço, por onde que eu começo? Por onde que eu começo? Tem isso para fazer, tem aquilo para fazer. Meu Deus, tem aquilo também para fazer. E é nesse momento, quando tem 1001 coisa para fazer, é que você tem que ficar quietinho e se nutrir primeiro. Peraí, eu vou me nutrir, eu vou colocar no papel. A agenda é um ótimo aliado para uma mãe. Ela vai colocar no papel ali as tarefas e vai colocar, não, isso aqui é urgente, isso aqui é importante, isso aqui é necessário. Então vamos começar por importante? Vamos começar pelo urgente? Evite, né? Nós vamos combinar essa semana de você fazer um detox de informações aí. Evite ver muitas informações, que o seu cérebro não vai processar tantas informações. E quando você aprende, até aprendizado, gente. Tem gente que aprende, fica o dia inteiro aprendendo, ele aprende tudo. Nossa, eu já ouvi essa live, eu acompanho esse mentor, eu acompanho essa mentora, eu acompanho esse também. Você está enchendo de tanta coisa, mas não está transbordando nada. Isso também vai dar obesidade cerebral. Porque o que você aprender aqui na live, o que você aprender essa semana, é para você transbordar. Não fique só para você. Fale no seu grupo. Mostra para o seu grupo que você aprendeu. Isso faz com que aquilo que o seu cérebro absorveu não dê obesidade. Você vai liberar. São fontes. Você alimenta daqui, transborda aqui. Alimenta daqui, transborda aqui. Eu não posso ficar com os meus aprendizados, com aquilo que eu aprendi para mim. Não é? Então, quando a gente transborda, evita que o cérebro fica obeso com tantas informações.
E uma das causas da ansiedade hoje é as mulheres ouvindo muitas coisas, muitas notícias, muitas informações, ou até coisa boa. Você está ouvindo coisa boa demais, você está perdendo tempo demais, gastando tempo demais fazendo coisa boa, mas não está fazendo o que você precisa. Não está pegando aquilo de bom que você aprendeu e aplicando, porque não é o tanto que eu sei, é o tanto que eu pratico. Não é o tanto que eu sei, é o tanto que eu pratico. E vamos falar um pouquinho dos sintomas, não precisa nem falar, né, gente? Vocês olham na ansiedade, tem muitos sintomas, mas eu quero abordar aqui, sem dizer os sintomas, também nós falamos de várias ansiedades, que não importa saber se é por fobia, se é transtorno compulsivo obsessivo, se é o TOD, se é o QUIC, não importa. O que importa é você conhecer você. Conhecer você e saber a sua história. Peraí, minha mãe também tinha isso. Parar para conhecer a mamãe. Parar para ressignificar a sua primeira família, que é pai e mãe. Né? Então, aqui, ó, os sintomas da ansiedade. É constante tensão ou nervosismo. Por que aqui, de vez em quando eu tenho que parar para estudar sobre os sintomas da ansiedade? Por quê? Porque sintomas de ansiedade todos nós temos. Você tem que olhar eles e saber se algum daqueles sintomas estão repetindo todos os dias. Eu posso ter uma dor de barriga devido a algo que eu vou ter que enfrentar antes, uma prova. De vez em quando pode acontecer. Amanhã eu tenho um exame, aí a barriga ficou estranha. Mas isso é todo dia, é sempre. Então, quando a gente fala de sintomas, é para você avaliar. Não, esse eu tenho todo dia. Não, esse eu tenho só quando naquela sensação. É a ansiedade do dia a dia. A gente dá atenção para os sintomas da ansiedade é quando ele está repetindo todos os dias, né? Isso mesmo, descobri que quando aplicamos algo, o transbordo, o trabalho, em você mesma, a mim mesma, né? Que legal, Lê. Muito, muito feliz pelo seu resultado. Viu? Lá no grupo TEDEP, essa semana, nós vamos conversar sobre os micros resultados. Quais os resultados que você está tendo no grupo? Tem que anotar, gente. O seu cérebro tem que aprender a celebrar as pequenas conquistas, os pequenos resultados. Incentiva ele a crescer e querer mais. Então, vamos voltar aqui para os sintomas. É constante tensão, nervosismo. É a sensação de que algo ruim está para acontecer. É um sintoma de ansiedade. É de vez em quando isso? Não é todo dia. Então, está sendo um sintoma de ansiedade. Outro, problema de concentração. Você tem problema de concentração só em algumas coisas do dia, para algumas coisas? Não consigo concentrar nessa matéria, não consigo concentrar nisso. Mas a sua dificuldade de concentração é para tudo? É para qualquer coisa? É todos os dias? Então é um sintoma de ansiedade. Medo constante. Todos nós temos medos para tratar. Né? E o medo é uma emoção mais perigosa, que você atrai tudo aquilo que você tem medo. Então vamos ter medo de coisa boa? Vamos ter medo de viajar para lugares que a gente nunca foi? É medo bom. Porque você vai atrair tudo que você tem medo. Então, se você tem medo de constante, de tudo, medo de morrer, medo de ficar gripado, medo de não sei o quê, medo de engordar, aí o que vai acontecer? Vai atrair o seu medo, você atrai. Então, vamos parar para pensar. Espera aí, esse sintoma aqui é todo dia? Qual outro? Problemas para dormir. Você tem dificuldade para dormir todo dia? Então, você está tendo um sintoma de ansiedade forte? Você tem irritabilidade de vez em quando? A sua irritabilidade com a casa, com os filhos, está sendo todos os dias? Ou é só no dia da faxina? Ou é só no dia de prova das crianças? É normal. Se a sua irritabilidade, mãe, está constante, é um sintoma de ansiedade. Agitação dos braços e das pernas. Você é aquela pessoa que às vezes não consegue ficar quieto quando está conversando com alguém, com o braço e com a perna? Sabe quando você conversa com a pessoa, ele está assim, batendo na mesa? Batendo, mexendo nos pés? É de vez em quando?
Você pode ficar assim um dia ou outro, nós somos humanos, mas está sendo todo dia. Presta atenção nos sintomas que está repetindo todos os dias, tá? Outro sintoma, dor no peito ou aperto. Ai, de vez em quando eu sinto uma dor no peito. O que aconteceu? Teve um impacto emocional naquele dia? Você passou o dia vendo notícias e deu aquela dor no peito? Porque nosso estado emocional, gente, ele é diante daquilo que você ouve, daquilo que você vê, assiste, daquilo que você fala, daquilo que você pensa, cria resíduos emocionais. Naquela situação do Rio Grande do Sul, acho que era enchente, né? Lá no Rio Grande do Sul, eu passei uma tarde inteira ouvindo as notícias. Eu passei ouvindo as notícias e no outro dia eu acordei com uma dor no peito, começou a dar uma dor no peito e eu gripei, fiquei muito gripada. O que acontece? Quando você estressa por excesso de notícia, por excesso de coisa que não resolve, o seu estresse aumenta e a imunidade abaixa. Por isso que a gente tem que tratar o estresse e a ansiedade, porque a sua imunidade vai baixar. Imunidade baixa, vai vir a doença. A imunidade não baixa só por falta de pá laranja, não, gente. A nossa imunidade não baixa só se você beber pouca água. A imunidade abaixa se o seu emocional está descontrole, se tem muita raiva, muito medo, muita tristeza todo dia, é muito resíduo emocional, as células ficam doentes, as células ficam ácidas e a imunidade vai baixar. Então tem que tratar o estresse, tem que começar o dia alongando, né? Ler lá no grupo. Tem que incentiva a sua família, faz um grupo com a sua família. Vamos alongar, gente? Tá hora, vamos alongar? Gente, vamos orar, né? Nós somos cristãos aí, ore com a sua família, chama a sua família para orar. Gente, tem grupos de família que ninguém dá um oi. E quando entra lá no grupo é só para xingar um outro, para brigar. E se você já fez compromisso, ó, primeiro em mim, depois através de mim, faz uma semana, incentiva a sua família essa semana a se cuidar, a fazer técnicas. Vamos combinar dessa semana a gente não ver notícia? Vamos combinar dessa semana a gente fazer alongamento, essa semana toda? E vamos testar os resultados? Chame a sua família, chame o seu grupo para fazer desafio. Vamos testar. Vamos testar ficar sem açúcar essa semana? Já parou para pensar? Você fazer um desafio assim com o seu grupo aí? Né? Eu chamei vocês para montarem grupos, né? E tudo que a gente tratar aqui leva o mesmo tratamento, a mesma coisa lá para o seu grupo. Vamos fazer esse desafio essa semana? Vamos fazer um desafio de elogiar os nossos familiares? Anota aí o elogio que você tem para cada um. Nós estamos no mês da família. É o mês da família. E esse mês eu incentivei lá no grupo, né, no TEDEP, livros, né, Experiência da Mesa, com a David Teros, maravilha aquele livro. O filme, né, Meu Pai. Incentivei também você fazer desafios, né? Teve um grupo aí passado que nós fizemos desafios de reunir a família, né, Lourdes? Nós fizemos, postamos o desafio de postar, podemos repetir, foi muito bom, para postar você em momento com a sua família, brincando, na mesa, a mesa é um lugar de cura. Então a gente tem que fazer isso, gente. Faz isso com a sua família. Faz isso com a sua família, tá? Então vocês podem observar, né? Aqui nós estamos falando dos sintomas, que são muitos, né? O suor, aumento de suor. Às vezes sudorese, a mão soa, os pés soa, né? E aquilo ali tá todo dia, né? Isso aí foi muito bom, né, Lourdes? Foi muito bom aquele desafio, podemos repetir. Postar lá você brincando com a sua família, jogando com a sua família. Faz isso com os seus familiares, nos seus grupos aí. Isso o melhor tratamento para a ansiedade é você ter tempo de qualidade. É para você ter tempo de qualidade com a sua família, tempo para olhar nos olhos, falar com a família ali, olha, não vamos trazer celular para a mesa. Não vamos trazer celular para a mesa, vamos colocar só uma música aqui, né? Outra coisa que a gente tem que tratar muito, principalmente aqui na minha casa, eu tenho que brigar muito, não vamos ver filme na hora da comida. Não vamos ver filme na hora da comida, vamos colocar só uma música, vamos conversar uns com os outros.
As famílias não têm tempo de se sentar à mesa. Todo mundo come rápido, gente. Todo mundo come rápido, cada um comendo às vezes aquilo que tem que comer para sair de novo. Isso tem sido uma das causas de ansiedade. Porque você cuida de tantas coisas e não tem tempo para alimentar corretamente, né? E outro sintoma aqui, ó, sensação de fraqueza ou cansaço. Sabe aquela, você sabe que está tudo bem com o seu exame, mas tem cansaço, tem uma fraqueza. É de vez em quando? É constante? Então tem que olhar isso aí, né? Mente agitada, uma das coisas mais comuns da ansiedade é mente agitada. Se a mente está agitada, é porque tem estresse. Se tem estresse, tem ansiedade. Então a gente tem que resolver como que eu vou diminuir esse estresse e essa ansiedade, tá? Então, outra coisa, por que eu tenho que tratar a ansiedade? Porque a ansiedade traz insegurança, gente, traz prejuízo. O excesso, a ansiedade em desequilíbrio, sem ser aquela normal do dia a dia, ela vai trazer prejuízos, ela paralisa você, paralisa projetos. Tem pessoas com talentos incríveis que eles não têm coragem, não tiram da gaveta os projetos, porque tem medo de ser criticado, tem medo do desconhecido, tem medo de errar, tem pensamentos vitimista, né? O vitimismo também traz, vem que esse prejuízo, a ansiedade traz. Um dos prejuízos maiores é o vitimismo que a ansiedade traz. Porque a pessoa fica esperando que o outro faça para ela aquilo que ela precisa fazer, né? Não assume a autorresponsabilidade. E as mães têm que ter esse cuidado, porque senão ela se torna vitimista. Ninguém me ajuda, ninguém faz, ninguém não sei o quê. Tem mães que não gostam de fazer, não gostam de cozinhar. Porque, ninguém me ajuda a limpar a casa, então não vou fazer comida não. Aí os filhos vão se desconectando emocionalmente. Porque ela está sempre se vitimizando, ninguém me ajuda, tudo eu que faço. Gente, estou falando com vocês assim porque eu já tive nesse lugar de vitimista. Eu já tive nesse lugar. É tudo eu, tudo nessa casa é eu. Né? E a reclamação é uma coisa que faz repetir, até no nome, né? Tá ali, ó, reclamar. Você dá ré. Tá fazendo, quando você tá reclamando, você tá dizendo para o universo para repetir aquela situação. Você vai dar ré, você vai voltar para trás. Tô reclamando da casa, eu tô reclamando que ninguém ajuda, eu tô reclamando que eu não tenho dinheiro, eu tô reclamando, então eu tô dizendo ao universo, repete, pode repetir. E quem reclama, ele vai passar pela mesma situação de novo, fica fazendo em círculo. Enquanto a pessoa não aprende, o negócio repete. Por que está repetindo? Porque está reclamando, estou dando ré, estou voltando lá atrás. E vai repetir a situação. Isso também leva, né, a ter muita ansiedade quando eu reclamo. A ansiedade leva para esse lugar aqui, do vitimismo, da falta de autorresponsabilidade, fazer com que o outro faça. Eu quero que o outro faça. Fulano não faz, o marido não faz, o filho não faz. Né? E as mulheres têm que tratar muito, porque não é fácil não, gente. Cuidar de uma casa, ser mãe, tentar ir fazer o seu lado profissional, não é. Por isso que você tem que estar em Deus todos os dias, tem que ter o seu momento de limpeza todos os dias, para você fazer aquilo que você pode fazer o melhor. Não tem que fazer tudo, não tem que dar conta de tudo. Bom dia, Norma. Não tem que dar conta de tudo, mas aquilo que você fizer, faça com amor. Faça com amor, tá? Então vamos aqui, eu quero dar para vocês uma tarefa aqui. É para vocês fazerem. Quem está no grupo, tá, vai receber. Quem quiser aqui, quem quiser receber também. Vocês vão fazer uma lista lá, tá? Vai fazer uma lista das atividades que vocês fazem que dão prazer. Coloca lá. Quer tratar a ansiedade? Então para se cuidar. Para se cuidar. Coloque lista lá, exemplo, uma atividade que dá prazer. Fazer caminhada. Não gosto de fazer caminhada. Eu gosto de sentar e ver
o meu programa preferido? Faça sua lista de que dá prazer. Né? Atividades que te dão prazer e te dão poder. Tem atividades que dão poder. O que é atividade que dão poder? É quando você faz uma coisa que você precisa fazer e fica protelando. Então, quando você faz algo que te faz bem, ai, graças a Deus eu fiz, eu resolvi aquilo, eu fui lá, marquei meus exames, eu fiz a caminhada, nossa, eu escrevi no meu diário. Isso faz o seu cérebro ampliar e você fala, nossa, eu posso. Isso é atividade de poder. Você pode anotar também atividade de poder, coisas que te fazem sentir bem. Mas não exagere, cuidado com o vício de fazer. Escolha uma atividade de poder. Né? Escolha também, escreva também as atividades que revigora você. Qual atividade que revigora? Quando eu paro para fazer a minha caminhada, eu me sinto revigorada. Quando eu paro para tomar um cafezinho, o café me revigora, o chá me revigora, esse suco aqui me revigora. O que é que te revigora? Anota, você tem que anotar. Por que eu tenho que anotar as atividades que me revigoram e as atividades que me dão prazer? Porque você tem que parar para fazer essa atividade por 5 minutos quando estiver estressada e ansiosa. Vai lá, deixa anotado lá na parede, atividades que me dão prazer, atividades que me dão poder, que me faz sentir empoderada, porque eu fiz, eu realizei. Eu vou fazer uma live com o meu grupo, eu vou ensinar o meu grupo a alongar, vou chamar eles para alongar, eu vou entrar aqui numa live com a minha família, eu vou chamar eles para a gente fazer uma técnica, fazer um desafio em família, atividades que dão poder. Anote as suas atividades que dão poder. Outra coisa, anote também as atividades que te dá exaustão, que exaure. Coloque tudo lá. Coloque na sua lista lá atividades que dão prazer, que me revigora e atividades que me dá exaustão, que gasta, que faz a minha energia ir embora. Você tem que anotar, mulher. Você tem que parar para anotar essas atividades. Atividades que gastam a minha energia. Né? Então você tem que fazer essa lista para você se conhecer. Peraí, se você anotar todas as atividades que te exaurem, né, que dá exaustão, principalmente as mulheres têm muitas atividades que exaurem. Lavar roupa, passar roupa, cuidar da casa, colocar lixo para fora e não sei o que, muita coisa. Quais são essas atividades? Tem mulher que fazer comida para ela não é uma atividade de exaustão, é atividade de prazer. Por isso que você tem que conhecer você. Quais são as atividades que você faz que dá prazer e quais são as atividades que exaure, que dá exaustão, você tem que conhecer. Por quê? Porque às vezes você está fazendo só tarefas necessárias, tarefas que drenam a sua energia e não está fazendo nenhuma durante o dia que te dá prazer ou poder. Que faz você sentir que você fez algo que precisava fazer, que você agiu no projeto. Eu estou no projeto do meu livro. E no dia que eu escrevo o meu livro, que eu paro para escrever, é uma atividade de poder. Nem tanto de prazer, de poder. Porque prazer é aquela que te relaxa, mas poder é algo que você percebe que quando estiver pronto aquilo ali, é um projeto, vai abençoar alguém, vai trazer retorno financeiro. Então, projetos são atividades de poder. Coloque na sua agenda aí qual é a atividade de poder, projeto aí. Então, você sente bem quando você para fazer 1 hora do seu projeto, colocar ele em dia? Sente bem? Você vai sentir, nossa, graças a Deus eu fiz. Então, anote ele. E anote também as atividades que dá exaustão. Para você pode intercalar uma que drena energia e uma que dá prazer. Uma que drena energia e outra que dá prazer. Isso faz você focar mais e não ficar só naquelas atividades que exaurem. Ah, eu tenho que fazer, se eu não fizer ninguém faz. De novo isso, é só atividades que exaurem. E cadê a sua atividade de poder? Cadê os projetos? Não está colocando, não está gastando dia, não está gastando hora, nem 1 horinha com seus projetos. Vai ter ansiedade, vai ter estresse.
Porque você foi chamada para produzir. Quando você não produz, aí vem a crise de identidade. Vem a crise de identidade quando você não produz. O cérebro fica gastando energia com aquilo que não dá retorno. E as crises de ansiedade, de identidade, gente, elas antecedem as crises de ansiedade. Se eu não sei a minha identidade, se eu não sei para que eu estou aqui, se eu não sei do que eu gosto, aí eu vou atrair as crises de identidade. Eu vou ir para um mundo imaginário, né? Ou até virar mãe de bebês born, como é que fala? Gente, isso é muito sério. Quando uma pessoa sai do mundo real e vai para o imaginário, ele está tendo crise de identidade. E, consequentemente, também está tendo crise de ansiedade. Isso é muito sério. Então, vamos tratar a nossa essência. Vamos começar o dia, ó. Vamos terminar aqui a live fazendo uma oração poderosa. Eu dei a dica, eu vou colocar lá nos grupos, tá? Essas tarefas de atividade de poder, atividades de prazer. E vamos aqui fazer uma oração. Vamos fazer uma oração e ao mesmo tempo uma respiração, né? Que ajuda você a lidar com essa ansiedade aí. A gente tem que aprender a dar ordem de comando, gente. Nós precisamos dar ordem de comando para o nosso cérebro e falar: eu vou fazer o que precisa ser feito. Eu vou fazer. Então, vou aumentar o som aí. Prepara, já estamos terminando. Você pode repetir, compartilhar para a gente essa live. Então, deixa esse tempinho aí. Vamos dar ordem aí para o nosso cérebro. Para a gente fazer o que precisa ser feito. Faça a sua respiração. Você pode repetir comigo, tá? Essa oração. Prazer você que está aí, que ficou com a gente até aqui. Deus abençoe você, abençoe Lu, Lê, Deus abençoe. Então vamos, ó. Respira. Relaxa os ombros, mais uma vez. Como é bom, Senhor. Como é bom sentir a respiração, sentir a vida em mim. E eu quero te agradecer, Pai. Eu quero te agradecer porque eu estou viva. Diz para você, eu quero agradecer porque eu estou viva. E eu vou fazer valer a pena o meu dia. Não vou perder as minhas horas. Respira, fala assim, ó. E diz para você, obrigado, Pai. Obrigado. E eu te peço nesse momento, Senhor, que seja sarado e resolvido em mim. Diz para você, eu peço que seja sarado, Senhor, resolvido em mim o que está causando ansiedade. Tudo que está causando ansiedade em mim, eu rejeito agora. Diz esse comando, eu rejeito agora. Tudo que está causando ansiedade. Diz para você, ela não me pertence. O Senhor não me fez com essa emoção descontrolada que me faz perder os meus dias, as minhas horas. Eu a rejeito. Eu rejeito essa ansiedade aqui. E eu tenho consciência de que ela foi acionada por memórias do passado. Diz para você, eu tenho consciência que às vezes ela é acionada por memórias do passado. Ou memórias compartilhadas que estão alterando os meus sentimentos e as minhas emoções. A sua ansiedade é ativada por memórias, por pensamentos. Fala isso para você, eu tenho consciência disso. E eu assumo essa responsabilidade agora. Por isso, diz para você, eu assumo essa responsabilidade. Mesmo que tudo tenha acontecido de maneira inconsciente, diz para você, eu me permito, com amor, liberar essas memórias. Diz para você, a ordem de comando, ó. Eu me permito, com amor, liberar essas memórias, esses pensamentos que têm acionado ansiedade e estresse. É uma ordem de comando, dá para você. Isso diz para você, eu me perdoo. Eu me perdoo por todas as vezes que eu dreno a minha energia, que eu drenei a minha energia. Eu me perdoo por isso. Eu me perdoo porque eu não sabia como fazer. Diz para você, eu sou grata a Deus. Eu sou grata pela vida. Abrace você e diz, eu me amo. Eu me aceito. E eu me perdoo.
e permito que a luz do Espírito Santo limpe a minha mente. Diz para você, eu permito que a luz de Deus, que a luz divina dele limpe a minha mente agora e cure as minhas emoções. Diz para você, eu me permito que a luz divina do Pai cure as minhas emoções agora. E lava também o meu corpo que vem sofrendo com sintomas desagradáveis. Diz esse comando para você, eu me permito que essa luz lave o meu corpo que vem sofrendo com sintomas desagradáveis que a ansiedade causa. Diz para você, e eu agradeço a oportunidade da vida, eu agradeço pelas minhas memórias, mas eu vou trazer aquilo que dá esperança nelas. Eu vou trazer às minhas memórias aquilo que me dá esperança, diz para você. E a partir de agora, eu me declaro livre, com o coração leve, cheio de amor, cheio de graça, de alegria pela vida. Diz para você que a saúde manifeste em mim aqui e agora, em nome de Jesus. Diz para você que a saúde, que a imunidade que eu preciso manifeste em mim agora. Isso é a ordem de comando. Que você repita todos os dias. Comece os seus dias com essa oração, dizendo para você que a saúde se manifeste em mim. Eu acesso a sabedoria para hoje. Sim, que a gente precisa de sabedoria todos os dias. Diz para você, eu acesso a sabedoria para hoje. Eu acesso a autorresponsabilidade. Eu acesso a saúde que eu preciso para hoje. E eu vou produzir nesse dia. Eu vou ter um dia produtivo. Deus abençoe o seu dia. Deus abençoe a sua segunda-feira. E até amanhã aqui nesse mesmo horário. E vamos falar do segundo tema que está sendo votado lá no grupo. Que você também vote lá nos temas. Deixa eu ver aqui, falar para vocês os temas que estão sendo escolhidos lá no grupo. Para vocês também participar. Para vocês participarem e votar também, para a gente comentar aqui, tá? Ó, o tema que está sendo votado lá no grupo é feridas emocionais, dependência emocional, culpa paterna e perfeccionismo, baixa estima e autoabandono. São os temas que a gente colocou lá, tá? Para as mulheres escolher. Até agora tá ganhando dependência emocional e identidade e propósito, né? Mas você pode, vou colocar nos outros grupos lá também essa enquete e você vote e vem para amanhã a gente fazer essa live, né? Com muito responsabilidade e gratidão por você parar aí para nos ouvir e aprender. Faça lá as tarefas, eu vou colocar lá nos grupos para você fazer a sua lista aí de atividades. De atividades que você faz durante o dia, que te dão prazer, que te dão exaustão, que te dão poder. Isso vai ajudar você a ter uma mente mais focada. E quando estiver estressada, foque na atividade que você anotou, que te dá poder ou prazer. Eu quero agradecer você que ficou até aí. Muito obrigado, meninas. Vocês são muito lindas, poderosas, estão transbordando. E quando a gente transborda, não tem espaço para ansiedade. Quando você cumpre o seu propósito, não tem tempo para ansiedade e estresse que você está produzindo. Eu muito feliz pelo resultado aí de vocês, viu? Deus abençoe. Até amanhã. Fica com Deus. Beijo.